Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje, dia 27 de abril de 2014, e Deus me trouxe uma palavra no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, o versículo 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vou repetir novamente. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, aqui está, meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar com cada um, meu Deus, que está ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor venha ajudar, meu Pai, a converter estas vidas, a transformar, a nos ensinar, meu Pai, o caminho que o Senhor quer que nós andemos e sirvamos ao Senhor, praticando a Tua palavra e fazendo a Tua vontade, meu Pai. Abençoa e ilumina a mente de cada um que está ouvindo esta palavra, Senhor. E salva, meu Deus, e transforma, e liberta, meu Deus, de todo mal e de todo pecado, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. O Senhor Jesus falou muito em parábolas, e falava sempre em sentido figurado, muitas vezes, para que as pessoas pensassem um pouco, refletissem sobre aquilo que ouviam. E ele contou a respeito do sal. Ele usou praticamente uma parábola, né? Não bem uma parábola, mas um sentido figurado. Usou um alimento, um conservante, para retratar alguma coisa sobre nós, seres humanos, como o Senhor Jesus comparava também o ser humano à árvore, à ovelha. E aqui também o Senhor Jesus compara o ser humano, nós, a sua criação, como o sal da terra.
ele nos compara como sal. E ele diz aqui: vós sois o sal da terra. O sal, ele é um tempero. Ao mesmo tempo, ele conserva o alimento. Se você colocar o bacalhau, por exemplo, o peixe, você faz o bacalhau conservando com sal. E antigamente também não tinha geladeira, então conservava-se a carne com o sal. Se alguém fizer, por exemplo, uma dona de casa, ela faz o seu alimento e por acaso ela esquece de pôr o sal no arroz, não vai ter sabor. A comida não vai ter gosto. Você pode fazer o maior prato delicioso, mas se não estiver o sal, se não tiver o sal ali, a comida não tem sabor. Você faz uma carne bem preparada, bem cozida. Cozinhou a carne naquela panela de pressão. Fez lá um cozido bem delicioso, mas faltou o sal. A carne não tem sabor, não tem gosto. Não agrada o seu paladar. Não agrada as papilas da sua língua. Não te dá prazer aquele alimento. Talvez você pode comer ele para satisfazer apenas o seu estômago, mas não satisfez o seu paladar que está na língua. Não satisfez o desejo que você precisa, que você necessita. Faltou o sal. Faltou o tempero. Por isso Jesus nos compara como o sal da terra. O sal, ele dá sabor ao alimento. O sal, ele dá sabor a este mundo. Nós somos o sal da terra. Nós damos sabor a este mundo porque foi Jesus quem nos colocou aqui neste mundo para fazer a diferença. Para temperar este mundo. Quantas carnes que estão aí com o seu odor, com mau cheiro, porque está faltando tempero, porque está faltando sal para dar vida a estes alimentos que estão estragados, aos seres humanos da terra que estão se perdendo, que estão vivendo em vida dissoluta, em vida de pecado, que não tem sabor para Deus, que chegou às narinas de Deus um mau cheiro. E Deus quer que você faça a diferença. Deus quer que você pregue a palavra dele. Deus quer que você dê um bom testemunho para temperar estas vidas que estão perdidas aí nas drogas, neste mundo que vai de mal a pior. E o sal, ele tem que fazer a diferença. O sal, ele dá sabor. O sal é que transforma as carnes que às vezes estão até se perdendo. Mas uma palavra que sai da tua boca transforma esta vida. Uma palavra que sai da tua boca vai libertar esta alma das drogas. Porque você é o sal da terra. E Deus confiou em você a sua palavra. Para que Deus possa usar você como um sal aqui nesta terra. Para salgar, para dar sabor, para transformar estas vidas que estão se perdendo aqui neste mundo. Nós temos que dar sabor a este mundo. Enquanto Ló habitava na cidade de Sodoma e Gomorra, Ló, as suas filhas, sua mulher, Deus não destruiu Sodoma e Gomorra. Abraão intercedia por aqueles moradores e tentou negociar com Deus, mas não havia justo naquelas cidades, a não ser Ló. A não ser Ló, as suas filhas. Até a sua esposa se perdeu no meio do caminho. E Deus não destruiu aquela cidade porque ainda existia um povo dele naquelas cidades. Mas quando Deus tirou a Ló e as suas filhas, Deus mandou fogo do céu e consumiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquelas duas cidades com fogo, porque o sal já tinha saído daquele lugar. O sal já tinha saído daquele lugar, daquelas cidades. E aí Deus mandou fogo e destruiu aquele lugar. Assim somos nós hoje. Deus ainda não destruiu esta terra,
porque o seu povo ainda habita aqui nesta terra, e enquanto os servos de Deus estiverem aqui neste mundo, o mundo ainda vai ter sabor. O mundo ainda não cheira tão mal, porque o sal conserva, porque a igreja existe ainda neste mundo. Enquanto a igreja existir aqui neste mundo, Deus vai conservar as almas. Mas quando a igreja subir com o Espírito Santo de Deus, daí este mundo vai ser tenebroso, terrível. Terrível vai ficar este mundo. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, que o homem desejará a própria morte, mas a morte fugirá. O homem desejará morrer, mas a morte vai fugir. A morte vai fugir, não vai nem querer saber. A morte vai fugir do ser humano. E Deus fala contigo hoje. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo, que Ele quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar a sua vida. Ele quer dar a vida eterna para você. Mas você tem que vir para Ele hoje. Tem que se converter dos maus caminhos hoje, porque é hoje que Ele fala contigo. Deixa esse mundo e arrependa-se dos seus pecados, e Deus vai sarar a sua terra. Deus vai transformar a sua vida. Então Ele diz que nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se o sal perder a sua qualidade, o seu sabor, com que se há de salgar? Não tem mais nada. É somente o sal. Ou seja, nós somos apenas uma vida aqui neste mundo. Nós não temos duas vidas. É apenas uma vida. Depois que a gente morre, aqui neste mundo acabou. Diz que depois da morte segue-se o juízo. Não existe duas vidas, senão apenas uma. Então, se a pessoa morrer sem Cristo Jesus, ela não tem mais como voltar atrás. Lembra da parábola do rico e do Lázaro, pobre? Morreu os dois. Um estava em tormento, o rico, e o pobre estava lá no seio de Abraão, no céu. E tinha um grande abismo entre os dois. Nenhum podia passar de um lado para o outro. Então, ouvinte, depois que a gente morre aqui neste mundo, acabou. Depois que o sal perdeu seu sabor, a pessoa partiu deste mundo aqui, infelizmente, terminou a sua carreira. Mas enquanto estivermos neste mundo, ainda há esperança. E o sal não pode perder o sabor. Sabe como que o sal perde o sabor? Primeira coisa é quando se afasta de Deus. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 2, diz assim, capítulo 2 de Jeremias, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Aqui no versículo 17 diz, acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo teu caminho? No versículo 19 diz, a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, se vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então, o que deixa o sal sem sabor, o que deixa a pessoa sem sabor neste mundo, é quando ela deixa Deus. Quando a pessoa deixa Deus, ela se torna uma pessoa amarga. O sal foi embora. A amargura começa a nascer dentro do coração da pessoa. Ela já não vê o mundo com os bons olhos. Ela passa a ver o mundo com ódio. Ela passa a ter revolta das pessoas, a ter revolta do mundo. E coloca a culpa em todas as pessoas, mas não olha para si mesmo.
O amargor entrou dentro da alma da pessoa. A pessoa já não tem paz, porque ela se afastou de Deus, ela abandonou o manancial das águas vivas. Quando Jesus veio aqui no tempo, lá em ano 2000, há 2000 anos atrás, 2014 anos atrás, quando o Senhor Jesus veio na terra, existiam os fariseus que viviam na sua religião. Eles tinham a religião, mas eles não tinham a Deus. Viviam no pecado, faziam coisas terríveis, limpavam somente o exterior do copo, mas por dentro era sujo, o copo era sujo, o coração deles era sujo. Jesus disse que era como um sepulcro caiado, por fora era limpo, mas por dentro era cheio de ossos de mortos. Então o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. O próprio judeu não recebeu a Jesus como Salvador, mas o desprezou. Isaías 53 diz que ele era desprezado, que o Senhor Jesus não tinha aparência, não tinha formosura, mas ele era desprezado, ele foi oprimido. Mas diz o Senhor que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas o Senhor Jesus foi até a cruz, e ele morreu por você que está ouvindo esta palavra. Ele morreu por mim, por nós. Ele nos deu o direito da vida eterna. Mas o povo de Israel, o povo que era de Deus, desprezou o Senhor Jesus, o Cristo, que está no livro dos profetas, em Isaías, que viria o Messias. Em todos os profetas fala do Messias. Em toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles escreviam a palavra de Deus. Eles tinham conhecimento profundo das Escrituras, mas os seus olhos estavam fechados para o Senhor Jesus. Estavam fechados. Era um sal sem sabor. Era um sal insípido, que não tinha mais sabor. Era como um sepulcro caiado. Por fora eram lindas suas vestes longas até os pés, mas por dentro o coração era como ossos de mortos, como disse o Senhor Jesus. E Jesus chamava os fariseus de raça de víboras, em Mateus 23. O que Deus quer de nós, ouvinte, é um coração puro, é servir a Deus em espírito e em verdade, é praticar a palavra de Deus, é ser sincero como Davi foi diante de Deus, é ser um servo obediente ao nosso Senhor. Todos nós temos as nossas fraquezas, mas elas não impedem de Deus operar em nossas vidas. O que impede é a soberba do homem, é quando o homem não reconhece que é fraco, que é pó. Quando nós não reconhecemos que não somos nada, aí Deus não opera. Mas quando nós chegamos diante de Deus, expomos a nossa fraqueza. Senhor, eu peco nisso, peco naquilo. Senhor, eu estou em falta com o Senhor nessa parte. E abrir o seu coração a Deus. Ele conhece a tua estrutura, a tua fraqueza. Ele lembra que você é pó. Ele lembra que nós somos pó, ouvinte. Mas o que Deus quer é que saia dos teus lábios, é que você confesse a Ele toda a sua fraqueza. Ninguém precisa ouvir. Entra no seu quarto, conversa com só você e Deus, e expõe diante dele. Chega diante da luz, que é Jesus Cristo, e expõe as tuas fraquezas a Deus, e peça para Deus entrar na sua vida e dar sabor a você. Peça para Jesus dar sabor a você novamente. Porque ele diz que o sal não tem como voltar mais ao seu sabor. Mas o impossível do homem, para Deus é possível. Só Deus pode transformar. Aquilo que é torto, ninguém pode endireitar. Somente Deus. Peça para Deus que Ele vai te dar uma nova chance. Ele vai restaurar a sua vida espiritual. Mas você precisa chegar diante dEle. Deus enviou os profetas para repreender o povo, Jeremias, Isaías e tantos outros profetas, para ir atrás do seu povo novamente, porque Deus queria salvar o seu povo. Deus não queria que eles se perdessem. Por isso que Deus enviou o Senhor Jesus para salvar o seu povo, o povo de Israel. Mas o povo estava com o coração endurecido, Israel estava com o coração endurecido.
não compreendia que o Messias já estava na terra, pregando o Evangelho. Eles endureceram o seu coração. Mas Deus quer salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui ele diz aqui, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então a pessoa que deixa Deus, ela é pisada pelos homens. Toda pessoa que abandona Deus, você pode ver, o Senhor Jesus disse que a casa vazia, ornamentada, limpa, o diabo ele vem e traz mais 7 junto com ele. E o último estado é pior do que o primeiro. Então o primeiro erro é abandonar a Deus. É deixar a Deus. E quando se deixa a Deus, o cristão, o crente que deixou a Deus, ele é humilhado pelo mundo. Ele é pisado. É ridicularizado. É como aconteceu na vida de Sansão. Sansão, quando foi perceber, o Espírito de Deus já tinha saído dele. Ele foi seduzido por uma mulher e ele caiu nas redes dessa mulher, Dalila. E Sansão, no final, ele foi humilhado. Foi feito como um bobo da corte. Girava aquela roda ali, era como um escravo, era um escravo. Foi furado os seus olhos. Primeira coisa que Sansão perdeu foi a presença de Deus. E Cabu foi-se a glória de Deus. E Sansão perdeu. Quando ele foi perceber, já o Espírito Santo já tinha saído dele. Furou os olhos dele depois. Os olhos de Sansão foram furados. Ele já não tinha mais a visão de águia. Ele já não tinha mais o discernimento do Espírito. E quando a pessoa se afasta de Deus, ela perde o discernimento do Espírito. Ela já não sente nada. Já não tem mais a presença de Deus. Já não tem mais a alegria da salvação, como Davi também não teve. Quando ele cometeu o pecado, ele perdeu a alegria da salvação, lá em Salmo 51, mas ele se arrependeu e Deus o perdoou. Mas quando se afasta de Deus, perde a alegria da salvação. A pessoa já não tem mais paz, já se entrega ao pecado. Já estou em pecado mesmo, então eu vou pecar mais ainda. E vai se afundando cada vez mais, vai entrando dentro de um charco de lodo, num lamaçal de pecado. E um abismo chama outro abismo, e um pecado leva a outro pecado, e quando a pessoa for perceber, às vezes é tarde. E a árvore, quando ela cair, aonde ela cair, ela vai ficar. Aonde o cristão, ou aquele que abandonou a Cristo, cair, morrer, ele vai ficar. Se morreu em pecado, aí é condenado. Aí, infelizmente, é para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre. E Deus não quer que você vá para lá. Deus não quer que você vá para lá. Diz a palavra de Deus: repreenda o sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Seja sábio, ouvinte. Seja inteligente. Este mundo aqui é uma passagem apenas. É um salto para a vida eterna. Deus não quer que você se perca. A mulher de Ló virou estátua de sal, porque ela amou Sodoma e Gomorra. Mas Ló foi salvo e as suas filhas. E a mulher de Ló virou estátua de sal. Ela parou na beira do caminho. Ela ficou preocupada, sentiu a saudade da cidade de Sodoma e Gomorra. Ela não queria sair daquele lugar. O coração dela estava naquelas cidades. Uma cidade tão impura, que os homens que moravam naquela cidade, só de ver os anjos que Deus enviou lá para visitar Ló, eles queriam ter os anjos como se fosse prostitutas. Queriam ter os anjos como se fosse na vida sexual, homossexuais. Era terrível aquele estado. Eles queriam possuir os homens, os anjos de Deus. Tão devasso que eram os habitantes daquela cidade. Tão imorais que eram. Mas Deus salvou Ló, as suas 3 filhas, as suas filhas, e depois mandou fogo naquela cidade.
Tudo que Deus fala, ouvinte, vai se cumprir. Talvez você pense, mas Deus é mau. Deus não é mau, ouvinte. Deus não coabita com o pecado. Olha, por causa de uma simples ordem que Deus deu a Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram expulsos do paraíso. E Deus amaldiçoou o homem e amaldiçoou a terra por causa do homem. Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Desobediência de Adão. A mulher não era para ter dor de parto, mas Deus multiplicou a dor da mulher por causa da desobediência. E Deus deu uma punição também à serpente, que a serpente ia comer do pó da terra e era maldita. Comer do pó da terra. A serpente se alimenta do pecado do homem, da mulher. O diabo se alimenta dos nossos pecados, ouvintes. Quanto mais pecado, mais dá lugar para o diabo. Quanto mais pecado, mais o inimigo entra. Ele só precisa de uma brechinha para poder entrar. Feche essas brechas, meu ouvinte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deis lugar ao diabo. Diga não. Diga não ao pecado. Rejeita. Obedeça a Deus, que é melhor. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Saul achou que sacrificando ia agradar a Deus, mas Deus rejeitou a Saul. E Saul perdeu seu trono de rei. E no final Saul acabou se matando. Não deixe a Deus, meu ouvinte. Não deixe o sal se perder, o sabor. Você é um vaso precioso para Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus andar sobre a sua vida. Deixa Deus dirigir os seus passos, que o final é a vida eterna, meu ouvinte. Não deixa que o inimigo roube a tua coroa, não. Não deixa que o inimigo roube a tua coroa e nem te engane com as coisas deste mundo, que são temporais, passageiras. Mas renda-se ao Senhor Jesus Cristo. Renda-se. Faça como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da vida me aguarda naquele dia, no qual o Senhor, quando vier sobre as nuvens dos céus, com grande poder e glória, enviará os anjos sobre a terra para levar os seus servos. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Consolai-vos, pois, com estas palavras. Firme-se, seja forte e corajoso. Josué foi forte e corajoso, e Josué entrou na cidade de Canaã. Josué perseverou e ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Marche rumo ao céu, ouvinte. Renda-se ao Senhor Jesus, porque você é um soldado de Cristo. Você é um sal, é sal. Não deixe o inimigo roubar o teu sabor. Não deixe o inimigo roubar a tua coroa. Seja valente como foi Gideão. Seja corajoso como foi Josué. Lute, não esmureça. O apóstolo Paulo diz que esmurrava sua própria carne para não ser reprovado por Cristo. Ou seja, ele lutava contra as suas vontades. Ele lutava contra o pecado que rodeava ele. Ele lutava. Ele não dava trégua para o pecado. Quando via a tentação, rejeite a tentação. Se for uma tentação que você não vai aguentar, fuja, faça como fez José. Corre da tentação. Corre da tentação. Não tente enfrentar ela, que você não vai conseguir vencer. Oreis para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós sabemos que a carne é fraca. Então temos que correr do pecado, temos que correr da tentação. Porque certa vez que Davi estava no seu palácio, não foi para a guerra, estava desarmado. Naquele dia talvez não estivesse orando, não estava em oração. Se estivesse em oração não teria caído. Ele viu uma mulher formosa chamada Batseba, mulher casada, mulher de Urias, tomando banho numa piscina. E ele foi seduzido por aquela mulher e a tomou por mulher. E depois cometeu um outro crime,
mandou que colocasse o soldado Urias na frente da batalha, e Urias morreu. E Deus puniu a Davi por causa deste pecado. Vigie, meu ouvinte. Somos servos do Senhor Jesus. Não podemos dar lugar para o inimigo, dar lugar para o diabo. Porque se der lugar, ele entra. Ele tira todo o sabor da sua vida. Seja forte, valente. Seja como Gideão, seja como Débora, como a rainha Esther. Lute pela sua vida, que no final é a vida eterna. No final é a vida eterna, inabalável, indestrutível. Seja um sal, seja de sabor, temperada. E você vai vencer este mundo. Jesus já venceu o mundo por nós. Ele já venceu este mundo. E aqui diz mais: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 34 diz: bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem quer ouvir uma palavra, quem quer ouvir a verdade, ouça. Quem quer praticar o que Deus manda, pratique. Ao que é limpo, limpe-se mais ainda. Ao que é impuro, se suje mais ainda. Então Deus quer que você se purifique. Deus vai levar um povo santo, um povo sem mancha, sem ruga, sem mácula para o céu. Não, no céu não entra pecador. No céu não entra roubadores. No céu não entra efeminados, nem homossexuais, nem bêbados, nem maldizentes. No céu não entra idólatras, nem mentirosos. Tem uma lista enorme que não entra no céu. Nós estamos aqui nesta terra para ser preparados por Deus. E Deus quer que você seja preparado, seja limpo, seja lavado pelo sangue do Senhor Jesus, para que você possa ter direito à vida eterna. Tem que ser regenerado, tem que ser transformado para entrar no céu. Hoje o Senhor Jesus te chama. Deixe este mundo. Renuncie tudo quanto você tem. Todas as coisas deste mundo que te dá prazer, rejeite. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, que Ele vai transformar a sua vida. Ele vai endireitar os teus caminhos tortuosos. Ele vai endireitar a sua vereda. Ele vai te dar a paz. A partir do momento que você se reconciliar com Ele, a partir do momento que você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, Ele vai transformar a sua vida, vai tirar esta amargura que já brotou, que já virou uma cicatriz, uma ferida não curada. Esta amargura que está dentro do seu coração é porque você não tem sabor. Está faltando o Senhor Jesus em tua vida. Ele quer te dar sabor. Ele é a videira verdadeira. E nós somos as varas, os ramos. Quem não estiver ligado no Senhor Jesus não pode produzir frutos, porque Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Ele diz que Ele é a videira. Se você não estiver ligado no Senhor Jesus, não vai produzir frutos. Vai ser sempre uma árvore seca, vai ser sempre uma pessoa rancorosa, vai ser sempre uma pessoa amargurada, sem vida e sem sabor. E muitos olham para você e vê você como uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa insensível, uma pessoa sem afeto, uma pessoa sem alegria, porque não tem mais nada dentro de você. Está seca, uma folha seca, e o vento, qualquer vento que vem, levanta esta folha, e esta folha não tem vida, não tem sabor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ouvinte, deixa Deus transformar a sua vida. Jesus é real, Jesus Cristo é vivo, Ele vive, meu ouvinte, Ele reina, Ele quer dar sabor à sua vida.
Ele quer transformar. Você já não está cansado desse mundo? Já não está cansado de viver nesta mesmice, nesta vida? Os rudimentos deste mundo. É sempre a mesma coisa, ouvinte. O mundo só corre atrás de bola. O mundo só corre atrás de futebol. O mundo corre atrás de novelas. O mundo corre atrás das mesmices de sempre, meu ouvinte. Deus quer te dar coisas novas. Deus quer te dar coisas grandes e firmes que não sabes. Deixa as coisas deste mundo que não edificam a tua vida. Não deixa essas novelas ditar regras na sua vida. Não deixa essas novelas dirigir a sua vida. Não deixa o futebol, os ídolos, te dirigir neste mundo. Eles não vão te salvar, meu ouvinte. Eles nem sabem que você existe. Os cantores nem sabem que você existe, meu ouvinte. Eles nem se preocupam com você. Eles não estão nem preocupados com você. Mas Jesus se preocupa com você. Nenhum desses cantores, nenhum desses atores, nenhum desses jogadores deu a vida por você. Mas Jesus morreu na cruz por você. Ele foi o único que deu a vida por ti. O único que deixou o seu reino de glória no céu. E se fez homem mortal. E veio aqui nesta terra e morreu por você, ouvinte. Ele foi chicoteado. Ele foi esmurrado. Ele foi ferido. Ele foi como um cordeiro para o matadouro. Jesus sofreu por ti, ouvinte. Ele foi pregado às suas mãos na cruz. Puseram uma coroa de espinho. Não deram um disco de ouro para ele. Não fizeram uma homenagem para ele, não. Mas puseram uma coroa de espinhos. Puseram uma coroa de espinhos no rei. E as suas mãos foram fixadas por pregos. Seus pés também. E todo o seu sangue foi derramado na cruz. Foi humilhado, Jesus. Jesus foi humilhado, meu ouvinte. Mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele morreu por você que está ouvindo esta palavra. Jesus te ama. Ele deu a vida por ti. Quem deste mundo te deu a vida? Nem se preocupam com você, nem sabem que você existe. Os atores de novela nem sabem que você existe. Os cantores nem se preocupam com você. Estão todos morrendo. Quantos cantores famosos que já morreram, que já nem existem. Quantos que já não existem. Tinha um cantor chamado Elvis Presley, que era tão famoso. Ele cantava na igreja, mas aí ele se ensoberbeceu e foi para o mundão. E morreu e se perdeu totalmente. Só Deus sabe para onde ele foi. Não troque, meu ouvinte, essa vida passageira pela vida eterna, não. Faça como Maria, escolha a melhor parte. Escolha o Senhor Jesus. Olhe para a cruz de Cristo. Ele deu a vida por você. Você é uma pessoa de grande valor para Ele. Faça a diferença. Seja um sal nesta terra. Enquanto você existir, enquanto nós estivermos neste mundo, Deus não vai destruir essa terra. Mas quando o Senhor Jesus vier sobre as nuvens do céu, que ninguém sabe a hora, Ele diz que vai ser como um ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vai roubar. Ele vai vir sobre as nuvens do céu e vai levar o seu povo. Vai levar a sua igreja para o céu eternamente. E não vai ter mais o Espírito Santo para convencer o homem, para convencer a mulher. A terra vai ser toda desamparada. Vai ser terrível este mundo aqui, que já é terrível. Existem pessoas terríveis, homens corruptos, mentirosos, que roubam, que enganam o povo. E você quer ficar aqui neste mundo, ouvinte? Quer ficar aqui com os mentirosos deste mundo aqui? Eu acho que não. Eu tenho certeza que você não quer viver neste mundo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus hoje. Deixa o Senhor Jesus transformar a sua vida, porque Ele é o seu amigo. Jesus te ama, Ele
É o verdadeiro amigo. Porque quando a pessoa morre aqui neste mundo, meu ouvinte, ninguém vai no caixão com a pessoa, não. É só ela e mais ninguém. Mas sabe quem que vai estar do outro lado ali? Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse ele. Ele vai passar com você. Talvez hoje você seja uma pessoa nova. Tem a beleza, tem a força. E no futuro? E quando envelhecer? Já pensou? Quando chegar na velhice, quem vai cuidar de você? Os filhos vão estar casados, cada um vai cuidar da sua vida. Talvez não vai ter nem pai e mãe, nem irmãos. E aí a solidão. Você sabe que Davi serviu a Deus até o fim. E Deus não desamparou a Davi, não. Ele diz, fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi a descendência mendigar o pão, nem o justo ser desamparado. Deus não desampara o justo. Sabe o que Deus fez com Davi no final da vida dele? Deus enviou uma moça jovem para cuidar de Davi. Só que Davi não a teve por mulher, mas foi uma pessoa que cuidou de Davi. Ou seja, Deus mostrou para Davi que ele não desampara aqueles que são dele. É maravilhoso Deus. Quando a gente serve a Deus em espírito e em verdade, quando andamos com Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele sara as nossas feridas, as nossas dores. Não vai ser um remédio que vai curar a tua ferida, que vai te libertar da depressão. Pode viver há 20, 30 anos tomando remédio. Mas é Jesus que vai te libertar. É Jesus que vai transformar a sua vida, que vai tirar essa amargura que está dentro do seu coração. É só Ele que pode entrar aí dentro, mas você tem que abrir o seu coração para Ele. Ele que é a vida. Ele é o nosso remédio. É Jesus Cristo. Ele diz, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa Jesus entrar dentro do seu coração e vire as costas para este mundo. Faz como Ló fez. Ló virou as costas para a cidade de Sodoma e Gomorra, e Ló não virou estátua de sal, nem as suas filhas. Mas a mulher de Ló, ela foi negligente. Ela olhou para trás, ela ficou com dó de perder aquela cidade. E ela virou estátua de sal. O sal que perdeu o sabor, congelou, parou no tempo. Não deixa as riquezas deste mundo, as vaidades, ilusões, não deixa isto roubar o sabor que Deus colocou na sua vida, não. Não deixe. Siga a Cristo pela fé. O servo de Deus, ele não olha pelo que seus olhos carnais vê. A fé não é pela vista. A gente olha para Jesus pelo Espírito, pela certeza de que Ele está no céu, de que Ele está conosco aqui, invisivelmente. Ele diz que não nos abandonaria, que estaria conosco até o fim, até a consumação dos séculos. E Jesus está em espírito entre nós. A gente não vive por vista, mas por fé. É pela certeza de que Deus está conosco. Assim como a gente vê o sol todo dia, temos que ter a certeza, a confiança de que Deus está conosco todos os dias. Deus só não tem comunhão com a gente se vivermos em pecado. A única coisa que afasta Deus de nós é o pecado. Ele diz lá em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então é o pecado que afasta Deus de nós. Se nós vivemos numa vida limpa, numa vida de não praticar o pecado, se a gente pecar é por acidente, mas não viver praticando o pecado. Lá em João está escrito, se vós andar na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É andar na luz. É expor cada pecado que você cometeu diante de Deus. É confessar a Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta. É só você e Deus. Ninguém precisa ouvir o que se passa na sua vida, porque ninguém vai poder te perdoar os pecados. Somente Deus, somente Jesus Cristo. Entra no seu quarto, e só você e Deus, e confessa tudo o que tem acontecido na sua vida. Confessa todos os seus pecados a Deus. Confessa um por um. E peça perdão a Deus. E arrependa-se. E deixe o pecado. E você vai alcançar do Senhor misericórdia. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É salvar a sua alma deste mundo que já está condenado. Deus quer salvar a sua alma. Deus quer transformar você em uma nova criatura. Se hoje você está ouvindo esta palavra, é porque Deus tem um plano na sua vida. É porque Deus quer salvar a sua alma. Oremos a Deus nesta hora. Senhor nosso Deus, foi pregada, meu Pai, a Tua palavra. Senhor, Tu tens o poder de restaurar cada vida, de transformar, como transformaste a água em vinho, meu Pai, naquele casamento. Deus que criou todas as coisas pela força do Seu poder. Ó Deus que nos criaste, que no ventre da nossa mãe o Senhor já nos conhecia. Ó Deus de Israel, eis nós aqui diante de Ti, Senhor. Ó Pai da glória, transforma, Deus, cada vida que está ouvindo esta palavra. Se está perdendo o sabor, meu Pai, restaura, Senhor. Tu tens o poder de restaurar as nossas vidas. Tu tens o poder, meu Pai, de libertar do império das trevas. Deus de Israel, transforma estas vidas, meu Pai. Estenda as Tuas mãos para operar, para salvar, para libertar da depressão, Senhor. Para libertar das opressões, das amarguras, meu Deus. Senhor, envia a Tua paz dentro desta casa, sobre estas vidas, meu Deus. Envia a Tua paz, Senhor Jesus. Envia a Tua paz e restaura, Senhor. E liberta, meu Pai. Envia os Teus anjos, Senhor. Envia os Teus anjos para expulsar, meu Pai, para expulsar os demônios, Senhor, para expulsar os inimigos, meu Pai, da alma. Envia, meu Pai, a sua salvação, Senhor. Envia a libertação, meu Pai, das enfermidades. Senhor, tira esta pessoa que está no leito de dor, que está acamada, que está sofrendo, meu Pai. Perdoa os seus pecados, ó Senhor. Liberta, meu Pai, pelo amor do Teu santo nome. Toca, Senhor, neste coração. Cria um coração novo, meu Pai, a esta vida. Ó Deus, que já está cansado, e já está cansada, meu Pai, de tanto sofrer. Senhor, apareça, resplandeça a luz do Teu rosto sobre esta vida, Senhor. E lhe dê a paz e restaura, Senhor, as suas forças, como o Senhor restaura as forças da águia. Ó Deus, seja com esta vida e envia a Tua paz. Envia, meu Pai, a Tua paz. Salva, meu Deus, pelo amor do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus meu, entra, Senhor. Resplandeça, Senhor, sobre este lar. Faz um milagre, meu Pai, na vida de cada um. Um milagre, Senhor, pelo amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.